Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Igualdade é a falta de diferenças. Está relacionada à uniformidade. Parte da premissa que todos estão sujeitos às mesmas leis, devendo obedecer aos mesmos direitos e deveres. Para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça, Vinícius Lima, que atua na cidade de Torres. Doutor Vinícius, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Obrigado, Marco. O prazer é meu. Não seria muito complexo, pelas relações que nós temos hoje na sociedade, falar em igualdade, porque hoje é muito valorizado os interesses individuais em detrimento dos coletivos. Não fica difícil se falar em igualdade nos dias de hoje? Com certeza. Se nós formos verificar no curso da história, os direitos individuais, eles sempre preponderaram sobre os direitos sociais, os direitos transindividuais. A partir da Revolução Francesa de 1789, nós tivemos a necessidade, pelo contexto mesmo histórico, de se conferir uma priorização dos direitos fundamentais de um recorte individual diante do absolutismo monárquico. Depois houve a necessidade, em razão da própria encíclica papal, das lutas trabalhistas, dos direitos sociais. E aí, na sequência, hoje nós falamos em direitos transindividuais ou meta-individuais, só que os direitos individuais eles sempre estiveram atrelados à dinâmica da propriedade. E a propriedade, ela acaba estendendo os efeitos da personalidade da pessoa, da personalidade do indivíduo, de tal maneira que o ter, não raras vezes, vem em detrimento do ser. E nós verificamos nesse caldo de cultura histórica que eram considerados cidadãos aqueles agentes que tinham propriedades, que tinham posses. E isso, aos olhos da sociedade, era visto com áreas de normalidade. Veja que nós tivemos que avançar expressivamente através das lutas sociais e entre nós, principalmente com a redemocratização e a Constituição de 1988, nós efetivamente esculpimos o princípio da igualdade como máxima de interpretação jurídica. Não apenas uma igualdade numa perspectiva formal, mas uma igualdade num sentido substancial, uma igualdade de oportunidades, uma igualdade de chances, independentemente da raça, do sexo, da etnia, porque na realidade nós temos que buscar a dinâmica da igualdade, ou seja, a igualação de direitos fundamentais. E só para deixar bem frisado, digamos assim, qual seria o princípio constitucional da igualdade de acordo com a Constituição Federal de 1988? Essa é uma questão interessante que tu trazes, porque a igualdade ela tem sido lida muitas vezes num enfoque formal. Na realidade, a igualdade ela tem várias dimensões, a igualdade social, a igualdade jurídico-política, e eu gostaria de iniciar uma perspectiva mais filosófica, até porque se nós formos olhar numa perspectiva de justiça compensativa, e aí nós entramos no tema das ações afirmativas, né? A justiça compensativa ela parte do pressuposto de uma dívida histórica da sociedade brasileira com determinados grupos minoritários, com os negros, com os índios, com as mulheres, com as pessoas idosas, com as pessoas com deficiência. Para além da justiça compensativa, nós temos também um outro critério, uma outra matriz filosófica que trata da redistribuição, ou seja, da igualdade de recursos, uma perspectiva mais trazida pelo filósofo Ronald Dworkin. E também nós temos uma leitura que é trazida pelo Axel Honneth, na luta por reconhecimento, que fala da ideia de uma justiça, uma perspectiva da dinâmica do reconhecimento recíproco entre os cidadãos, que se reconhecem como iguais. Então, existem várias dinâmicas dessa noção de reconhecimento. O reconhecimento se dá pelas formas do amor,
do direito e da solidariedade. A partir do momento que nós temos essas 3 esferas de reconhecimento recíprocos, amor, direito e solidariedade, nós conseguimos, de fato, alcançar os objetivos fundamentais da República, que é de constituir uma sociedade justa, solidária, erradicando a pobreza, reduzindo as desigualdades sociais e regionais e, acima de tudo, eliminando ou reduzindo as formas de preconceito que atingem a sociedade brasileira. E essa igualdade, ela está relacionada à ideia de justiça. Deve haver um reconhecimento recíproco entre os cidadãos. Essa seria a baliza do Estado democrático de direito? E exatamente, o próprio John Rawls fala no princípio da diferença, ou seja, as diferenças elas só se justificam na perspectiva de favorecer aqueles grupos que muitas vezes são desprestigiados pelo contexto social, os grupos minoritários. E aí nós temos, nessa perspectiva toda, a dinâmica das ações afirmativas, que é a necessidade de um avanço cultural para a compreensão dessas ações afirmativas. As ações afirmativas, elas não se reduzem à política de cotas. As ações afirmativas, elas são mais do que as cotas, e que são importantes em um determinado contexto histórico político que nós estamos vivendo, né? As cotas que proporcionam acesso às universidades, o acesso aos empregos, o acesso aos cargos públicos. Então é muito importante também a política de cotas. Mas também, além disso, as ações afirmativas proporcionam a necessidade de um novo modelo de Estado, de um novo modelo de governo que seja legítimo aos olhos dos cidadãos, que paute suas ações por uma ética de reflexividade, como diz o Pierre Rosanvallon, porque a legitimidade democrática hoje, ela não brota apenas do voto depositado pelos cidadãos nas urnas. Mais do que isso, a legitimidade democrática, ela radica fundamentalmente na observância dos direitos humanos e fundamentais e radica nessa ética da reflexividade, ou seja, um governo só se mostra legítimo quando ele trata as pessoas com igual consideração e respeito. Então, as ações afirmativas pressupõem, além das cotas, pressupõem subsídios, incentivos fiscais, bônus no âmbito das empresas. Então, nós temos toda uma dinâmica de igualdade material e a Constituição parte desse pressuposto. Por quê? Porque no seu artigo 1º, inciso 3º, nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, o Constituinte ele foi sábio ao proibir, dentro dessa ética kantiana, a chamada instrumentalização do ser humano. O indivíduo não pode ser instrumentalizado ao sabor das maiorias, ao sabor dos grupos dominantes, seja do poder político, do poder econômico, do poder jurídico, enfim, nós temos que, na verdade, adequar uma pauta de racionalidade dialógica dentro dessa ética do reconhecimento recíproco entre os cidadãos. Doutor Vinícius, diante, digamos assim, da grave crise que o país atravessa hoje, o que seria preciso para combater tanta desigualdade que vemos por aí? Nós temos muito problema mesmo, muitas questões relacionadas à quebra do princípio constitucional da igualdade. Veja, no próprio tema da acessibilidade nas escolas, o Ministério Público, vez por outra, se vê nas promotorias de justiça, os colegas, com demandas voltadas à acessibilidade nas escolas para as pessoas, para as crianças com deficiência. Também o acesso ao ensino superior é fundamental a todos, indistintamente. Também a questão da proteção das pessoas idosas, das pessoas com deficiência. Nós temos agora recentemente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que faz uma releitura, digamos assim, desse grupo minoritário no contexto social, alçando a condição, não só num plano teórico, mas num plano prático, de sujeitos de direito. O que significa isso, Marco? A perspectiva constitucional, ela radica necessariamente na quebra de qualquer regra, de qualquer contributo que viole a ideia de igualdade material. Então, nós temos que promover, e o Ministério Público tem feito muito isso nas promotorias de justiça, via termos de ajustamento de conduta, ações civis públicas, que efetivamente desigualem as desigualdades históricas. E aí nós temos vários diplomas legais que estabelecem essa desigualação das desigualdades históricas. Veja lá, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, a Lei Maria da Penha, em 2006, agora o recente Estatuto da Pessoa com Deficiência, que na realidade
ele incorpora o texto da Convenção das Nações Unidas, que protege as pessoas com deficiência, que foi o primeiro diploma internalizado no ordenamento jurídico brasileiro após a Emenda Constitucional 45 de 2004, com a sua aprovação pelo quórum qualificado de 3/5 do Congresso Nacional, 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado em sessões bilaterais. Então, hoje, nós podemos dizer que nós temos um instrumental jurídico qualificado para o enfrentamento dessas desigualdades históricas, mas a prática é preciso que nós aperfeiçoemos as nossas práticas com esse avanço cultural, e a sociedade pode contribuir e muito com os promotores de justiça, seja através das organizações não governamentais, do terceiro setor, enfim, das instituições voltadas para a denúncia de quaisquer violações de direitos humanos. E dentro dessas, digamos assim, categorias de igualdade, na sua opinião, pelo momento que estamos vivendo, qual delas o Brasil mais necessita hoje? Hoje eu penso que seja a igualdade de recursos. Nós temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, a proteção do emprego, do pleno emprego, é fundamental. E nós sabemos hoje que o Estado, ele não pode dar conta de todos os problemas sociais. O Estado, hoje, ele tem que se concentrar em áreas capitais, em áreas fundamentais, justiça, educação, segurança pública, e permitir, através das parcerias público-privadas, que o terceiro setor, que os empresários, os trabalhadores contribuam efetivamente para esse processo do pleno emprego. Nós não podemos partir de um Estado como garantidor universal, um Estado numa perspectiva do welfare state, que havia há um tempo atrás, na década de 70, 80, na Europa, mas que no Brasil nós não tivemos. O que nós tivemos foi um arremedo de welfare state, mas em algum sentido, qual é o reflexo negativo disso? É que quanto mais o Estado se torna obeso, quanto mais o Estado intervém nas liberdades individuais, nós temos o problema do aparelhamento do Estado. E o aparelhamento do Estado nas estatais é que acaba gerando a corrupção endêmica, sistêmica, que nós verificamos tanto no caso do Mensalão, quanto no caso envolvendo a Petrobras. Então, quanto maior for a intervenção do Estado, há um risco grave de patologias corruptivas através de estruturas de aparelhamento. É bem verdade que nós temos que buscar efetivamente o pleno emprego dentro de uma dinâmica de justiça social também. Nós não estamos aqui a defender um Estado mínimo. Não é isto. Dentro de uma pauta neoliberal que ganhou força em países desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos. Mas nós estamos vivendo aqui numa realidade de um país de modernidade tardia. Então, nós temos que superar muitas desigualdades históricas, mas principalmente sociais, e o controle da miserabilidade, o controle da fome, essas patologias sociais que afetam os cidadãos necessitam efetivamente de programas sociais, como o caso do Bolsa Família também, que é um programa fundamental para a inserção das pessoas, mas a partir do momento em que os indivíduos atingiram um determinado patamar mínimo, eles podem contribuir para que todos nós saiamos desse estado de crise institucional que se estabeleceu mediante o pleno emprego. O pleno emprego é uma das principais políticas sociais que nós precisamos no Estado brasileiro. Hoje se fala também muito em igualdade social. O senhor não acha que há muita retórica ou ainda é permitido sonhar com isso? Olha, eu sou um otimista metodológico por princípio. O próprio Galeano, o próprio Eduardo Galeano falava isso, né, numa das suas obras, né, que a utopia ela se faz pela caminhada. Nós temos que caminhar e esse discurso otimista ele faz com que nós do Ministério Público tenhamos essa perspectiva, principalmente após a Constituição de 88, mais voltada para a defesa da sociedade e em especial dos grupos minoritários, os grupos chamados vulneráveis. E aí nós temos toda uma dinâmica
da igualdade envolvida nisso. Veja, há uma desigualdade notória envolvendo mulheres vítimas de violência doméstica. Por isso que a Lei Maria da Penha contempla uma série de medidas protetivas. E não há se falar em violação do princípio da igualdade, porque os homens não têm essas medidas protetivas, até por conta das estatísticas. Os dados estatísticos revelam que, anteriormente à decisão do Supremo Tribunal Federal, 90% dos casos eles eram arquivados pela falta de representação ou pela renúncia da representação da vítima. Então, nós não tínhamos uma efetividade necessária, um controle dessa violência doméstica e familiar. Além disso, também no que diz respeito à violência racial, à violência urbana, que aflige também as nossas famílias e a sociedade como um todo. Nós temos que promover medidas que façam com que o Brasil seja visto aos olhos da coletividade, aos olhos do mundo, como uma potência em ascensão e em crescimento. Nós temos que, principalmente através dessa dinâmica de reconhecimento recíproco entre os cidadãos, buscar o pleno emprego, buscar a qualidade de vida e o mínimo existencial, ou seja, não cabe a judicialização de políticas públicas para bens supérfluos. Nós temos que judicializar as ações afirmativas e os direitos sociais em pautas que sejam efetivamente prioritárias, a proteção da saúde, a proteção da educação e da educação de qualidade também, e a proteção também das decisões importantes do Supremo Tribunal Federal em matéria de execução penal. Então é muito alvissareiro esses novos tempos. Ao mesmo tempo, nós estamos enfrentando uma certa crise política, mas também não podemos permitir que a crise, Marco, se transforme em uma metanarrativa que ingesse as nossas ações. Por isso, meu otimismo metodológico. O senhor falou em medidas protetivas. Como o promotor de justiça, como agente de transformação social, pode contribuir para possibilitar essa igualdade? Veja, o promotor de justiça ele tem vários instrumentos, ele tem o inquérito civil público, ele tem ação civil pública. Então, apenas para situar um exemplo da minha experiência, nós na comarca de Torres enfrentamos problemas decorrentes da violência doméstica e familiar. Então, em razão disso, como promotor criminal, eu abri um inquérito civil nos termos do artigo 33 da Lei Maria da Penha, que prevê também atribuição cível para os promotores criminais, onde não houver juizado de violência doméstica, e é o caso da nossa comarca. Então, nós instauramos um inquérito civil diante da insuficiência de políticas públicas, tanto em nível de competência municipal, quanto em nível de competência estadual. Veja, nós não temos uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos um centro de referência que funciona de uma maneira muito precária, incipiente. Então, em razão disso, nós, dentro desse espaço dialógico do inquérito civil, nós realizamos audiências públicas, nós buscamos, mediante o convite à comunidade, à sociedade civil organizada que participasse, que se expressasse. Então, o inquérito civil público também é um instrumento de justiça dialógica, de mediação. A possibilidade que nós tivemos foi muito rica e, a partir daí, nós judicializamos essa política pública fundamental, qual seja tanto a criação de um centro de referência quanto a criação de uma casa-abrigo, e nós obtivemos êxito em primeiro grau no sentido da obrigação ao poder público, independentemente da esfera, porque a responsabilidade é solidária, tanto em nível municipal quanto em nível estadual, no sentido da construção de uma casa-abrigo. Este processo ainda pende de julgamento no segundo grau, no Tribunal de Justiça, mas a vitória em primeiro grau é expressiva. E aí leva ao meu otimismo metodológico que eu te falava anteriormente. Por quê? Porque nós temos que partir desse instrumental jurídico e efetivamente concretizar direitos fundamentais que os cidadãos acorrem às promotorias de justiça, principalmente as pessoas mais humildes, aquelas que tiram o dinheiro do pão e do leite dos filhos para irem conversar com o promotor de justiça. Então, o promotor tem que ter essa sensibilidade social para essas questões que afligem a cidadania. Que não há cidadania plena se eu não tenho a concretização dos direitos sociais básicos e a proteção das mulheres
vítimas de violência doméstica é fundamental, porque dentro da proteção dessa dinâmica das mulheres eu estou protegendo as famílias também. Então é essa a perspectiva que eu procuro pautar como integrante do Ministério Público. E é importante que a comunidade saiba que o promotor está ali justamente para promover essa justiça. Exatamente. Cada vez mais a democracia ela não se consolida, não se esgota, melhor dito, ela não se esgota apenas no princípio majoritário. Nós tínhamos até então que a democracia se esgotava no princípio majoritário. O cidadão comparecia às urnas, votava, depositava o seu voto, agora o voto eletrônico e pronto. Não, é mais do que isso. A democracia, segundo Pierre Rosanvallon, ela se dá através de uma dinâmica de reflexividade. Então, nós podemos ter outros foros de democracia participativa, e o Poder Judiciário e o Ministério Público também, eles podem capitanear boas práticas democráticas através desses instrumentos. O novo Código de Processo Civil, ele é alvissareiro, ele é fundamental ao prever medidas de mediação, de conciliação, de arbitragem, aquilo que nós chamamos de justiça multiportas. Aquilo que o Ministério Público já vinha fazendo há muito tempo atrás com o Instituto do Inquérito Civil, que está lá corporificado na Lei 7.347/85, que é a Lei da Ação Civil Pública. Então, cabe também ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, evidentemente que não são os protagonistas. O protagonista é o povo, o poder vem do povo. Então, nós temos que trabalhar numa perspectiva de indução de políticas públicas de direitos sociais, e as ações afirmativas canalizam também essas perspectivas. Nós temos que ouvir a comunidade, nós temos que sentar com as pessoas, principalmente com as pessoas mais humildes, e fazer aquilo que eu denomino de tradução do juridiquês para o dia a dia da vida das pessoas. E aquilo que eu falava no início do programa, hoje existe uma complexidade nas relações na sociedade. E, às vezes, um não entende o outro. Né? Então, é preciso respeito, né? Existe muito preconceito. Muito preconceito. O próprio Gadamer dizia que os preconceitos, mais do que os juízos, eles são a realidade histórica dos seres humanos, e ele faz uma distinção fundamental entre prejuízo, ou preconceitos legítimos e ilegítimos. Preconceitos legítimos são aqueles que brotam da nossa experiência mundivivencial de uma moralidade pública compartilhada, de um a priori compartilhado. E os prejuízos ilegítimos são aqueles que ele diz que têm que ser suspensos. Por quê? Porque eles brotam, na verdade, de inverdades, de falsidades, são prejuízos equivocados. Por exemplo, nós temos muita experiência na Lei Maria da Penha nesse sentido, quando nós costumamos ouvir aquelas máximas, né? A briga de marido e mulher não se mete a colher, bateu, mas bateu na sua mulher, não bateu na mulher do vizinho. Então, esses são prejuízos ilegítimos, são prejuízos que nós temos que suspender. E como é que nós suspendemos? Através da pergunta. Nós temos que ser mais questionadores, nós temos que perguntar, nós temos que ouvir a comunidade, e através dessa tradução do discurso jurídico para a iniciativa prática, nós temos que cada vez mais conjugar a participação democrática, e o Ministério Público e o Poder Judiciário são fundamentais tanto no processo jurídico quanto no processo político. Veja, por exemplo, a atual quadra, né, de discussão no Senado da República do processo de impeachment. Toda essa conjuntura política onde nós e a cidadania exigem, com toda razão, transparência dos gestores, combate à corrupção, ela se deu num processo exógeno, se deu num processo, na verdade, de fora para dentro. A política hoje ela sofre alteração principalmente em razão da Operação Lava Jato. Então, são os colegas do Ministério Público Federal, principalmente os colegas de Curitiba, o juiz federal Sérgio Moro, que também teve uma iniciativa valorosa, no sentido de que esse processo judicial acabou tendo reflexos também nas práticas políticas, porque nós não podemos acreditar que apenas o processo judicial resolva os males da sociedade. Não, é mais do que isso. Nós precisamos também contar com a classe política, nós precisamos convocar a sociedade para além das urnas. Por isso que a ideia de reflexividade do Rosanvallon se impõe. Por quê? Nós temos várias formas de participação, as pessoas têm que se envolver mais no dia a dia da política. A política não pode ser um tabu. Isso aí é coisa de política, eu não tenho interesse. Mais do que isso, a política ela tem que ser vista na perspectiva do direito fundamental, uma boa administração pública. E só há
boa administração pública quando nós temos governabilidade. E para isso nós temos que ter emprego, nós temos que ter renda mínima aos cidadãos menos favorecidos e nós temos que ter políticas de ações afirmativas para, novamente, desigualar as desigualdades e assegurar a justiça social. E para isso a sociedade tem um Ministério Público, né, como guardião, né, como defensor da sociedade. Eu lhe agradeço muito, promotor de justiça Vinícius Lima, que atua em Torres, inclusive com belas ações, tanto na área dos direitos humanos, na área do consumidor, tudo para proteger a sociedade. Eu procuro ser um entusiasta no dia a dia da minha promotoria de justiça e esse sentimento tenho certeza que é compartilhado pelos colegas nos rincões mais longínquos, onde eles testificam, onde eles são o Ministério Público e testemunham inúmeras violações de direitos humanos que devem servir, na verdade, como, mecanismos de luta para que nós possamos assegurar efetivamente melhores condições de vida para os nossos cidadãos. Muito obrigado. Ok, eu agradeço a sua participação, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!